Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast da PhD Engenharia. E hoje estamos iniciando a segunda temporada, uma temporada aí que nós vamos trazer muita coisa legal. Nós estamos aqui promovendo, né? Primeiro, gostaria de agradecer você pela participação no nosso podcast, por estar aqui com a gente. Segue aí as nossas redes, coloca o sininho, né? Toca o sininho aí para receber aí quando a gente tiver algum episódio novo. Então, muito obrigado por estar aqui conosco. E aqui nesse podcast, nós vamos trazer sempre o que de melhor a gente está vendo no mercado da excelência em obras, de gestão de obras, de liderança em projetos, né, de obras, da indústria, da construção no Brasil. Então, nós estamos iniciando essa temporada com muito case, com muito convidado legal, interessante, dos grandes players e das grandes empresas do mercado, né, não, Moraes? É isso aí. Vamos começar do jeito que a gente começou primeiro, né, Pedrão? Eu e você, fazendo o primeiro bate-papo, né? Eu queria também agradecer muito a todo mundo que participou. A gente tem tido vários feedbacks bem legais. E essa segunda temporada vem com uma pegada bem diferente. Então, a gente vai realmente trazer cada vez cases mais técnicos. Vamos discutir muito indicadores, mostrar de fato como você que está em casa consegue aplicar o que nós acreditamos que é a excelência em planejamento e gestão nas suas obras, né, Pedro? É isso aí. E gostaria de agradecer a todos que acompanharam a nossa primeira temporada, foi o ano de 2023 aí todo, né? Os convidados, todos que estiveram conosco, que com certeza contribuíram para trazer muita informação, né, muita coisa legal, metodologias, né, de gestão, implantação aí dentro das empresas. Então, obrigado por estarem conosco. E, como o Pedro disse, né, nós vamos começar essa segunda temporada fazendo aí um briefing, um resumo, e vamos trazer um bate-bola dos mitos, das verdades e de coisas que vocês, né, que seguem as nossas redes, solicitaram. Trouxeram de demanda. Então, nós vamos trazer realmente o que pontos de dúvidas, né, mitos e verdades, as principais metodologias que a gente acredita que pode elevar o nível de gestão dentro das obras, né, no Brasil, no mundo. E aí eu queria já trazer uma primeira, né, uma primeira aí para abrir essa sequência de dúvidas, mitos e verdades, que a gente vai desmistificar e vamos também deixar muito transparente e trazer o nosso viés. A primeira é o LPS, né? A gente fala muito do LPS, né? Que é o Last Planning System, uma metodologia de gestão, e o planejamento, né? Qual que é a diferença entre esses dois e é a mesma pessoa que faz? Como que funciona isso, Moraes? Boa, Pedrão. Quando a gente vai passando nos projetos, vai conversando com as empresas, né? Cada vez mais as empresas tentam criar células só de LPS e células só de planejamento, o que a gente acredita que, na realidade, as duas coisas são, de fato, a mesma coisa. Andam né? juntas. Andam juntas. O planejamento está lá para traçar o guia do projeto. Então, é através do planejamento, de tudo que a gente já estudou, do PMI, né? De, como estudar o escopo, a EAP, o cronograma, aquilo vem do planejamento. Mas a base. É a base de tudo. Mas o planejamento por si só, não existem rotinas de comunicar aquela estratégia que o planejamento fez. E por isso que veio o LPS. O LPS veio para pegar um bom planejamento e comunicá-lo nas obras. E é muito comum, né, Pedro, a gente passando pelos projetos, as pessoas... aqui a gente implanta o LPS. As pessoas falam, Pedro, aqui eu implanto o LPS. E você não consegue enxergar o resultado daquela implantação. E aí, quando você vai analisar a causa raiz, é porque não tem um bom planejamento. Sem um bom planejamento, o LPS não consegue mudar a realidade do seu projeto. Legal. E quando você tem um bom planejamento e você não tem o LPS, você continua tendo um planejamento de papel, que é o que a gente conversa muito, que foi por isso que a PhD foi criada, né? Para rasgar esse planejamento de papel e levar o planejamento para o campo. Um bom planejamento sem LPS não chega em quem executa. Um planejamento ruim com LPS não muda o jogo da obra. Então você precisa, de fato, ter um bom planejamento, uma boa comunicação para as duas coisas andarem junto e você conseguir ter o resultado da obra, né? Isso aí sempre, né, a gente tem essa pergunta, né? LPS sem planejamento não funciona, né? E o planejamento, ele funciona desde que seja uma base. Então, vamos falar para você que está aí começando, que está buscando, que quer implantar na sua obra. Primeiro, faça um bom planejamento, né? Eu acho que esse é um bom recado para a gente trazer para a turma. Faça um planejamento coerente. E, com esse planejamento coerente, o LPS é uma metodologia que hoje é a que a gente tem mais
entregar, desenvolvida aí dentro dos projetos e que a gente vê realmente para as consultoras, montadores, para os clientes aí de obras. Transforma o resultado. Transforma, porque ele melhora a comunicação, engaja o campo, tem toda uma metodologia, que é a nossa bandeira aí hoje, que a gente acredita e que realmente estão tendo muita demanda. Então, acho que... Isso é muito importante. E até uma pergunta que todo mundo faz, né, Pedro? Planejar. Quem planeja e quem implanta o LPS podem ser a mesma pessoa, né? Boa. Depende do tamanho do projeto. Então, hoje você tem planejadores que conseguem tanto fazer a gestão do cronograma, fazer a gestão do curto, médio e longo prazo do planejamento, né? E é a mesma pessoa que comunica isso, mas dependendo do tamanho, depende do tamanho da obra, né? Mas tem obras muito grandes que você, de fato, precisa do planejador voltado para o LPS, né? Voltado para analisar o check-in, check-out, para pegar as principais informações e transformar isso em resultado. Então, depende do seu projeto. O que a gente quer tirar de mito, o mito é planejamento LPS, gente, não tem nada a ver, assim, uma coisa está totalmente interligada na outra. Você precisa de um bom planejamento para ter um resultado importante no LPS e precisa de uma boa comunicação para transformar o seu planejamento de fato na obra, no chão de fábrica. Exatamente. E trazendo para você que está aí, que está começando a entrar nesse mundo, né? O LPS é uma metodologia de gestão que é o Last Planning System, que é uma comunicação com o último planejador, né? Então, a metodologia com o último planejador. E ele vem ali, pode ser tratado em qualquer obra, como o LPS, tem caso da metodologia AWP, que aí já vem o Workphase Planning, que é uma pegada, né, que é o LPS também ali, já vindo junto com a metodologia AWP, do CII. Então, gente, isso é o que o mercado está demandando, principalmente na indústria, né? Vamos pensar em siderurgia, mineração, petróleo. Isso é o que a gente está enxergando, né, de realmente muito relevante e que pode impactar a gestão das obras. Então, faz toda a diferença, base, né? E aí, para você que está acompanhando aqui o nosso episódio, isso aí é o primeiro mito que nós estamos quebrando aqui para você. Exatamente. E até para pedir a colaboração de vocês, o que vocês estiverem acompanhando aqui agora, que vocês tiverem de dúvidas, já vão colocando aqui, que nos próximos episódios a gente vai solucionando e trazendo para vocês. No sininho aí, já manda a mensagem, nosso time de marketing, né? Tá aí para responder, né, Ana Isabela? Para a gente realmente tirar o nosso objetivo com esse podcast, gente, é o podcast da PhD Engenharia, mas é trazer para vocês, né, conteúdo, case e metodologia, o que a gente está enxergando de bom, o que a gente está vendo aí do mercado, para a gente elevar, que é a proposta, nosso nível de gestão dentro das obras. Pedrão, e agora eu quero uma ajuda sua. Hoje a gente vê um mundo cada vez com mais informações, né? Então, para o gestor de obras, ele recebe 20, 15 indicadores, né? Na sua visão, quais são os principais indicadores? E hoje, como que você usaria cada um deles? Para que cada indicador te ajudaria para tocar um projeto? Boa, essa é boa. Eu vou te falar o seguinte, quando eu era gerente de obras, né, eu vejo assim, se eu tivesse hoje o nível de informação que a gente tem na gestão das obras, quando eu era gerente de obras, sei lá, 7, 8 anos atrás, é um nível muito mais elevado, sabe? A gente tem hoje condição de ter uma informação muito mais na mão, né? Um indicador muito mais na mão para o gerente de obras. E, antes de falar quais são, mas eu vou te falar para os gestores de obras que estão aí escutando a gente, né? Tornem o planejamento o guia na sua obra. Então, para o gestor que está aí ou para quem quer se tornar um gestor de obras, seja, né, realmente guiado e direcionado pelo planejamento. Quando o planejamento direcionar a sua obra, o gestor vai ter realmente condição de gerir. E aí, quais são os principais indicadores? Produtividade, né, que eu acho que é um índice que ainda a gente vê pouca gente usa, né? A gente ainda vê poucas empresas tendo uma gestão da produtividade. Eu orcei tantos HH por tonelada, tantos HH por metro quadrado, por metro cúbico, e aí acompanhar isso na obra. Então, hoje, isso é bem legal. Para mim, pode falar. Esse é muito importante, porque às vezes a gente olha o prejuízo da obra, o avanço físico que virou desvio negativo, mas o único indicador que vai te mostrar isso antes disso acontecer é a produtividade, né? Ele é um indicador preventivo. Se você vê que sua produtividade 3, 4 semanas ficou abaixo, você pode ter certeza que isso pode gerar um impacto negativo no seu resultado
financeiro. Sem dúvida. E depois no avanço físico da obra, né? Sem dúvida. A produtividade, e a gente vê isso, né? A gente acompanha capacidade produtiva, né? Como que... eu acho que junto com a produtividade, a gente começa a entender a tendência da obra, né? Se eu estou produzindo uma performance pior do que eu orcei, a tendência é que a obra vá para frente. Se eu estou produzindo uma tendência melhor, a probabilidade de eu alcançar o prazo ou até mesmo antecipar, ela começa a ficar mais na mão. Então, vamos pensar, produtividade é uma que, para mim, são, né, um acompanhamento ali. Hoje a gente, né, vê aí que tem softwares, né? A gente tem até um software que a gente utiliza, que é a Bricap, que tem auxiliado nessa parte de produtividade, acompanhar como que está a produção versus o orçado versus o realizado. Então, para mim, isso é fato. Né? A parte da tendência das commodities. Quais são as principais commodities na obra? Eu estou performando mensalmente, semanalmente, diariamente, que aí entra o LPS com o PPC, né? Aí vamos entrar para o LPS, que é o PPC, o percentual de programação concluído, com check-in, check-out. Se o gestor tiver isso na mão semanal, produtividade. O ritmo, né? Vamos pensar já uma pegada linha aí, ritmo dentro das obras das principais commodities. Avanço do planejamento, né? O previsto, realizado, acho que é uma base. Tendências de faturamento, né? De projeção meta financeira. Gente, meta financeira. Eu vou trazer aí, quando eu estava, né, em obras, teve um professor aí de meta financeira que foi o Adalto, né? Um abraço para ele aí, que é um gerente, né? Amigo nosso. Saber o que eu tenho para fazer. O que eu tenho que fazer esse mês para faturar é tanto. Qual que é essa meta? Né? O que eu preciso fazer para chegar nessa meta? E aí, gente, quando você começa a ser direcionado ali por commodity, por disciplina, por encarregado, por supervisor, por líder, aí você começa a entender quem está performando, quem não está. Então, eu até vou pedir aqui, Mamed, coloca aí na tela aqui o nosso... Vamos compartilhar aí. Vamos bater um papo aqui dos indicadores para ficar mais claro para vocês. Pedro, tem um ponto que você tocou que é bem legal, porque hoje vocês vão ver na nossa tela aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de obra aqui, pessoal. O avanço físico costuma ser um dos únicos indicadores que os gestores, né, Pedro, usam para direcionar a obra. Então ele sabe se a obra está antecipando, atrasando através do avanço físico. Mas avancei tanto na semana, é previsto tanto. Às vezes o gestor para a análise aí, né? Isso aí. E o que o Pedro trouxe para nós é fundamental aqui. Aqui, por exemplo, nessa curva, a gente tem o previsto em cinza, o realizado em verde. Vocês estão vendo que é uma obra que estava atrasada, mas ela tem uma projeção aqui, uma tendência aqui, né, de passar o previsto e ficar no positivo, né? E como que a gente valida isso hoje aqui na PHD? É o que o Pedro trouxe. Então, por exemplo, a gente pega aqui a curva de produção dela, que é as principais commodities. Então, uma obra de estrutura metálica, quantas toneladas a gente está fazendo por semana? De fato, a gente está fazendo a quantidade prevista, a gente tem que fazer muito mais que o previsto nesse cenário, que é o que está acontecendo. Olha, o previsto está de cinza e o real está de verde. Eu estou fazendo muito mais que o previsto e isso justifica, claro, que eu antecipe a minha virada aqui em cima do previsto na obra como um todo. Mas imagina um cenário oposto, né, Pedro? Se eu só olho o avanço físico, estou falando assim, daqui a pouco minha obra está virando para o positivo no desvio aqui. Mas se eu não analiso se a curva de commodity também está no positivo, muito provavelmente, em algum momento, aquela tendência vai escorregar e você não vai ter o resultado que você está buscando. E um ponto também que é muito interessante, Pedro, é a questão da capacidade produtiva. Né? Às vezes eu estou avançando, 2% na semana, eu estou avançando 2%, mas eu estou com o dobro do efetivo. E aí? Então eu tenho que avaliar a capacidade produtiva. Eu tenho que avançar 2%, depois você coloca um aí. Eu tenho que avançar 2%, né, para fazer a meta da semana, mas eu tenho um efetivo que pode fazer 3%. Então, peraí, eu tenho que fazer 3%, porque senão eu não pago o meu custo. E eu estou programando 1%. Né? Quantas vezes a gente vê essa disparidade? Eu programo menos do que eu tinha que fazer e menos do que a minha capacidade de fazer. Então, eu acho que essa análise de o que eu tenho para fazer, o que eu consigo fazer com aquele efetivo, né, de equipamentos e de mão de obra, e realmente o que eu programei. E aí entra o PPC, que na minha visão é assim, do LPS, né, uma grande ferramenta de acompanhar o que é o PPC, gente? Percentual de programação, programado, né? Concluído na semana. Então, eu programei 2%, né? São 10 atividades. Tá aí, né?
Aqui, por exemplo, ó, Vai lá. é aderência, né? Boa. Por exemplo, você programa 10 atividades. Daquelas 10 atividades, quantas atividades você concluiu? Qual foi o avanço que você teve em cada uma delas, né? Exatamente. De acordo com esse avanço, você sabe qual que é a sua aderência. Aqui a gente vê, por exemplo, 2 vales aqui de 0%. Então, muito provavelmente nada. aqui foi chuva, né? Provavelmente. E aí a gente tem uma média de PPC aqui, ó, das últimas semanas aqui de 68, e uma média das últimas 4 semanas de 58, e uma média histórica de 68, que é uma média, se a gente analisa sempre que nós temos que programar mais do que nossa capacidade produtiva, o número entre 85 e 90 já é um número aceitável aqui, um número que a gente considera como um número coerente, né? Isso aí são um dos indicadores que aí, pensando no planejamento, gestor de obras, né, o LPS, é o que a gente enxerga aí como visão. Não é? O gestor bate um olho num gráfico desse e fala, peraí, né? Qualquer pessoa fala, olha, peraí, nós estamos programando, ou o planejamento está programando errado, ou o campo está produzindo menos. Né? E aí pensando, né, no projeto, né, é um sinal. Sim. Pô, peraí, nós estamos planejando direito ou nós não estamos executando direito? Então começa a ter sinais, né? E aí a gente começa a trazer, né? E a gente foi criando isso, né, Pedro? Indicadores que às vezes não, que não existem na teoria e do mercado, né? A gente começou com o viés de obra, que é a nossa pegada, né? De fazer a obra, a gente começou a trazer indicadores para o gestor, para que a gestão, a liderança dentro das obras tenham, né, realmente um visual, né? Para tomar a decisão correta. Então, esses indicadores são chave. Então vamos pensar. Na hora que você está analisando sua obra, que você que está em casa, no longo prazo, você tem 3 grandes indicadores. Produtividade, você tem ritmo da principal commodity, que é a tonelada, metro cúbico, metro quadrado, a depender do seu projeto, e você tem, de fato, o avanço físico. Né? Quando você está olhando o curto prazo, você tem o PPC, que é o que nós trouxemos aqui, que é, pô, aqui, ó, quanto que eu tenho que fazer na semana, quanto que eu fiz na semana, qual que é a minha aderência daquela semana. Então, você consegue ter essa visão pelo PPC e você consegue ter, no médio prazo, a meta financeira. Então, na meta financeira, você olha o mês, no PPC, você olha a semana, na produtividade, no avanço físico aqui e na tendência da commodity, você consegue olhar a obra inteira. Então, a cada visão diferente, né? A cada cenário de prazo, você consegue ter um indicador diferente. Esses são os 5. Então, você que é gestor, anota esses 5. Para nós, são os 5 mais importantes que você consegue tocar um projeto, né, Pedro? E aí eu vou trazer mais 2, que para mim são interessantes também, né? Que é atrelar o planejamento à medição, né? Pô, eu tenho que fazer tantos por cento de avanço, isso custa tanto, que é a meta de faturamento, que você comentou, né? Mas aí, gente, uma gestão que vai ter que caminhar, não existe, pô, setor de medição, setor de planejamento. Não, é junto. Né? Eles têm que caminhar juntos, porque um vai ter que acompanhar o outro, e semanal você ter esse acompanhamento é essencial para você acompanhar o CAPEX, para você acompanhar o desembolso, para você acompanhar o seu faturamento, no caso das consultoras e montadoras, ou do cliente final, né? O que ela vai desembolsar. Então, isso é muito importante. E o que eu vejo, assim, que não acontece, gente, é a tendência do cronograma, sabe? E isso é o que a gente trabalha muito para a gente ter. Qual que é a tendência de término do seu projeto? Se você não tem uma base de informação aqui no planejamento, o que a gente vê, vai acabar no prazo. Aí quando dá um mês, gente, para acabar, viu que não dá. Então, o gestor tem que cobrar do planejamento, né, da gestão da obra dele, a real tendência. Eu, com os índices que eu estou praticando, eu tenho como saber, né? E aí jogando, né, dentro do Primavera, do Project, aí, os HHs, a gente já sabe se vai acabar no prazo ou não vai. Então, isso para mim, para quem é de projeto, líder, gestor, seja de qualquer natureza, a tendência, né, eu acho que é essencial. E olha que legal, né, Pedro? A gente acabou de conversar de vários indicadores de planejamento, que não necessariamente na implantação de LPS a pessoa precisa se preocupar com isso, né? E a gente vai estar lá dentro, vai né? Estar lá dentro, mas não necessariamente, se você for implantar o LPS, né, não necessariamente você precisa olhar todos esses indicadores. Não. E por isso que a gente está falando, não existe um sem o outro. Então, se você consegue controlar ritmo, se você está com avanço físico, isso te ajuda a entender melhor seu PPC. As duas coisas estão completamente entrelaçadas aqui, é o que nós aqui da PHD acreditamos, né, Pedro? Top. Isso nós estamos falando, né, pensando aí planejamento, LPS. Mas aí trazendo já uma outra
Um outro mito e verdade aí que o pessoal tem perguntado muito para a gente, né, o Moraes, o que é a construtibilidade? O que é esse nome aí, que é até difícil falar, de vez em quando a gente tem torta a língua aí para falar, mas que a gente vê assim, pô, isso é importantíssimo, né, ao nosso ver. O que é isso? Boa, Pedrão. Pessoal, construtibilidade. Esse termo é feito para que você analise a construção antes do início da construção. Então, hoje, todos nós estamos muito habituados, né, a chegar na obra 30, 45 dias antes da obra, começar aquele planejamento e realmente fazer uma estratégia da obra para que, quando a obra comece, a gente tenha a fluidez necessária para tocar o projeto. Mas o que nós aqui na Pegada acreditamos, que a construtibilidade ela tem que vir em fases anteriores ao projeto. Quem conhece a metodologia FEL, né, que é a metodologia, a maturidade daquele projeto e passando pelos gates ali, pelos portões, a gente acredita que desde o projeto básico, você já tem que fazer, lá na engenharia, você já tem que fazer um estudo construtivo da obra. O que a gente vive hoje na PHD, né? Quando a gente chega no FEL 1, lá no projeto básico, e aí para todo mundo ficar sintonizado, né? Um projeto básico é um projeto sem um nível de detalhe ainda muito maduro, Não né? entrou no detalhado. Não entrou no detalhe ainda. A gente já estuda como que aquela obra vai ser construída e a gente consegue dar muito insight para a engenharia para que ela mude algumas alternativas para que fique mais fácil para o montador, na hora que ele vai chegar na obra, fazer uma construção mais fluida. Então, construtibilidade é fazer toda a estratégia da obra, todo o planejamento lá atrás na engenharia, para que isso, na hora que chegue na obra, a pessoa tenha, né, a construtora tenha fluidez e já materiais separados, dimensionamento feito, recursos alinhados e tudo. Para nós é realmente o sucesso da obra fazer isso lá atrás. Eu gosto de falar, gente, que o sucesso para um empreendimento você vai construir uma obra. Pô, pensa nessa obra antes, né? Qual que é a logística, qual que é a praticabilidade? Pô, eu vou fazer na época de chuva, qual que é a melhor sequência de trabalho, né? Qual que é o melhor equipamento, qual o efetivo. Então, a construtibilidade é pensar na obra, né, Pedro, antes dela acontecer. Na engenharia, do básico, depois detalhado, e é uma passada de bastão que a gente enxerga hoje, e a gente está vendo, né, como um grande diferencial, que é a passagem de bastão da engenharia para a implantação. Quando a engenharia estudou como fazer, e aí a gente entra fazendo esse viés de execução, de estudar a execução, planejar bem a execução, aí a passagem de bastão é muito melhor, né? E realmente, quando a gente estudou isso antes, a gente consegue mudar a engenharia, direcionar as empresas que vão executar, e o cliente começa a dominar mais tecnicamente o que vai ser executado. Show. Ô, Mamed, volta para a tela da PHD, eu vou procurar um vídeo de construtibilidade para mostrar para vocês aqui por enquanto. E aí eu queria trazer um insight, né, de construtibilidade, e você que trabalha no owner, né, no dono do projeto, analisando gestão de riscos, né? É muito arriscado você deixar toda a estratégia do seu projeto lá na implantação, na implantação. Por mais competente que o empreiteiro seja, em 30, 45 dias é muito complexo fazer uma estratégia bem feita, robusta da obra, né? Então, é muito risco envolvido num projeto. Quando você não fez você mesmo esse estudo ao longo do tempo, né? Você tem 6, 7, 8, às vezes anos para fazer esse planejamento. E deixar isso tudo na mão do empreiteiro para 30 e 45 dias te entregar é um risco muito grande, né? E normalmente nessas grandes empresas, né, na indústria, o pessoal fala plano de trabalho, né? Então a construtora acabou de pegar uma obra. Aí ela tem ali 30, 45 dias para estudar a obra e entregar um plano de trabalho. Se esse plano ele já foi elaborado, já foi pensado, já tem uma estratégia da construção, que é a construtibilidade, para ele começar a jogar e começar a pensar nesse plano, ele já tem um caminho. Já foi avaliado, já foi desenhado, já foi pensado, principais riscos, quais são os pontos de segurança, qual a logística, se é uma parada, que é o que a gente tem, né, desenvolvido muito, essa construtibilidade para paradas. Então a gente começa realmente a entregar já um estudo validado. Dá para executar com esse efetivo, com esse equipamento, pensei nisso, pensei naquilo, e aí é um norte para que a implantação consiga fazer. Então, pessoal, construtibilidade é realmente uma palavra que a gente está, né, principalmente nas nossas redes sociais, vocês vão ver muito, porque é o que a gente acredita, é o sucesso, é a estratégia da obra antes dela acontecer. Então, para quem perguntou, estamos trazendo aí realmente o que é, né? E quem é de obra
quem trabalha com gestão de obra, pense nessa estratégia antes, porque isso aí vai ser um diferencial para a execução da sua obra. Volta aí, Mamed. Deixa eu mostrar um exemplo aqui bem breve aqui, pessoal. E aí só contribuindo aqui, né? E aí dentro da construtibilidade, além desses planos de logística, plano de parada, plano de, né, de várias entregas, né? Plano de TAIM, plano de histograma, cronograma. Aí entra o 4D, que é a sequência em BIM, né? Da estratégia de execução, e entra os vídeos, né? de execução, os vídeos, esses vídeos de simulação, né? de como que a obra vai acontecer. Que aí entra aí uma mescla de BIM, né? de informação dentro do modelo. E aí, gente, realmente aí é outro nível de entrega, né? Realmente é outra pegada. A gente pensa já aqui, né, Pedro, quais os módulos, como que eles vão ser montados, em qual sequência. O ganho da obra está aqui, pessoal. Está em você pensar qual que é a melhor sequência, qual que é o passo a passo, qual que é a pré-montagem, onde você vai fazer essa pré-montagem, qual guindaste, qual efetivo que você vai precisar, né? E isso tem que ser validado muito antes da montadora estar lá. É esse o ganho. É aqui que o jogo ganha vira. o jogo. Começa a ganhar o jogo, porque aí você começa a dominar a estratégia da obra. Exatamente. É isso que a gente acredita aqui, né? Boa. Valeu, Mamed. Pode voltar aí, meu irmão. Pedrão, tem um mito que eu tenho ouvido muito nos projetos, né? A gente participa, tem muitas empresas que já estão aderindo ao LPS como uma base para a empresa, né? A gente vê isso muito nos owners hoje. E todo mundo está usando o PPC, que é o percentual programado concluído, como uma ferramenta para medir o empreiteiro, né? Hoje você enxerga que esse indicador é um indicador para a gente medir o empreiteiro? É o melhor indicador para isso? O que você enxerga? Qual que é a sua visão? Eu acho que ele é um dos indicadores, né? Primeiro, né, a gente está vendo a demanda das empresas quererem implantar o LPS como uma padronização da gestão das obras dela. Então, aí a gente tem hoje a implantação da excelência, né? Excelência em planejamento, excelência operacional. Isso veio, gente, da Andrade, né? Hoje tem empresas aí como a Barbosa Melo, Benchmark, né? Que a gente já estudou bastante e na PhD a gente foi criando metodologias. O PPC, para mim, é um dos indicadores. E hoje a gente tem vários, né? Tem o índice de retirada de restrição, que aí vai ver o que a gente está conseguindo antecipar, que é o IRR, né? Aí tem o pacote informal, que é o PCI, ICP. Aí, mostra aí. A gente foi criando, gente, indicadores, alguns já existentes, né, na teoria aí, praticados por essas grandes empresas, mas a gente foi criando indicadores que vão trazer para o gestor, né, realmente um nível de informação melhor. Então, por exemplo, esse índice de retirada, né, de restrição, que aí vem do 6WLA, que é o Six Week Look Ahead, com 6 semanas de antecedência você antecipar o que você precisa fazer daqui a 6 semanas. Aí eu vou levantar todas as restrições. Essas restrições são levantadas nominalmente para cada responsável. E tem uma data para ser finalizada, né, retirada. Essa data está sendo cumprida, a gente está conseguindo antecipar essa restrição, retirar. Eu vou falar, para mim essa retirada de restrição é tirar as muletas, né, o que podem impactar no campo. Então a gente começa a antecipar os problemas. Então o PPC é um dos mas a gente vê que ele precisa de ser trabalhado, né? Só ver ele, para mim, ainda é muito pouco, cego, né? Eu vou até... Mamed, me ajuda aí, vamos lá que eu vou mostrar aqui um pouco, pessoal. Então, você que hoje cobra o PPC como o principal indicador da obra, eu trago uma reflexão para você. O LPS foi feito para comunicar, né? Para garantir que a comunicação... Melhorar a comunicação. Está saindo lá da estratégia e indo agora lá para o campo. Pensa comigo. Hoje, o PPC é calculado através da programação semanal. Então, você faz toda uma programação daquilo que vai ser executado na semana. Depois você mede o quão aderente você foi naquela programação semanal. Mas avaliar só o PPC é uma análise muito rasa. Por quê? Se eu quero ter uma aderência melhor no meu PPC, o que eu faço? Eu programo menos. Aí você não faz o que precisa. Exato, e você é improdutivo. Não avança. Meu PPC tá bom, mas o meu avanço tá ruim. Não finaliza a obra naquele prazo. Olha um exemplo desse gráfico que nós aqui da PhD entregamos para os nossos clientes. Então, o que está de cinza aqui, por exemplo, pessoal, é o que está previsto no avanço físico da obra. Então, tem o 0,78% de avanço físico previsto na obra. Naquele traço ali, ó, tá lá no o S27.
E aí eu fiz 0,42. Esse foi o meu avanço físico real daquela semana. Mas as duas linhas de baixo são chave para essa análise. A minha capacidade produtiva era 0,38. Então, caso eu quisesse ter um avanço de 0,78, eu precisaria ter basicamente o dobro do efetivo, né, para garantir uma capacidade produtiva próxima ao que está previsto. Então, por série de fatores, a gente não tinha esse recurso para fazer na obra. Eu tive um avanço real, que é o verdinho, maior do que minha capacidade produtiva, o que é excelente para a montadora. Isso mostra que a montadora está sendo produtiva. O que eu estou colocando em campo, as pessoas que eu estou colocando lá, eu estou conseguindo ter resultado com elas. E o de laranja, pessoal, é o que eu programei. Então, quanto mais próximo, né? O meu laranjinha ele tem que estar levemente acima do meu azul. Eu tenho que programar um pouquinho mais do que a minha capacidade produtiva. Né? Vai melhorar a produtividade. Exatamente, exatamente. Então, hoje, analisando só a semana 27 com vocês aqui para que vocês consigam verificar. O real, acima da capacidade produtiva, é ótimo para a empreiteira está sendo produtiva. O cinza mostra que a empreiteira não tem o recurso necessário para garantir o avanço da obra. Então, por mais que o PPC dela foi bom, imagina, se ela tinha 0,38, se ela tinha 0,37 programado na semana, ela fez 0,42, o PPC dela provavelmente foi muito bom. Mas ela não chegou no avanço da obra. Então, gente, analisar o PPC, se analisar a capacidade produtiva, se analisar o avanço físico previsto, sua capacidade conversa com o avanço físico previsto, não garante o sucesso da sua obra. Você pode ter um avanço de PPC 100% toda semana. Tá pensando que está indo bem. E sua obra está atrasando cada vez mais toda semana. Então, para analisar, de novo, o avanço da sua obra, o PPC não é o melhor indicador. Para analisar agora se a comunicação da programação semanal está sendo efetiva com o campo, é um excelente indicador. É um excelente indicador. Mas para analisar se sua obra está andando ou não, nós vamos para outros. Nós vamos para produtividade, nós vamos para avanço físico, nós vamos para ritmo. Você consegue ter essa visão muito mais tátil do que propriamente o PPC. É isso aí. E mostra aí, Moraes, para retirar de restrição, que é o seguinte, gente. O que é tem nesse aí? Tem. Sai aí, Mamed, só para eu preparar aqui. A retirada de restrição com uma antecedência, né? Que aí a metodologia AWP aí tem o Six Week Look Ahead, né? 6 semanas, olhando na frente. São 6 semanas de antecedência. Aí o planejamento vai ter que fazer um filtro no cronograma e falar, daqui a 6 semanas, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Quantidade, meta, entregas, suprimentos, engenharia, seja o que for, gente. Ele levantou. E aí, sabendo o que ele tem para fazer, ele começa a levantar, por exemplo, se eu vou ter que montar uma coluna, então, peraí, eu tenho que ter a liberação topográfica. Topografia tem que liberar até tal data. Eu tenho que ter uma chegada de material na obra. Eu tenho que ter o projeto na mão. Eu tenho que ter o efetivo na mão. Então, ele vai levantando tudo que pode impactar para que no dia de montar a coluna... Você não tem esse tipo de problema. As pendências, né, as restrições estejam retiradas. Então, gente, garantir que quem está lá na frente de serviço, mestre de obra encarregado, quem for executar, consiga fazer. E aí, isso para mim é um grande... Explica aí, Moraes. Para mim, isso é um grande ponto aí para o gestor de obra, para os engenheiros de campo, para os planejadores, para quem executa a obra, porque você consegue acompanhar se eu estou conseguindo antecipar esses problemas, né? Hoje aqui na PHD, a gente olha, primeiro, a quantidade de restrições que a gente levanta na semana. Então, uma média aí para você avaliar no seu projeto, né? Uma média legal de restrições por semana é a média de 35, 50 restrições. Quando um projeto levanta 5, 6 restrições, tem alguma coisa errada. Você pode avaliar realmente a maneira com que você está fazendo, a comunicação não está fluindo da maneira ideal para que você levante restrições, né? Aqui, por exemplo, nesse gráfico que a gente está mostrando aqui a quantidade de restrições que foram retiradas, quais estão atrasadas ao longo das semanas, né? E quantas estão no prazo. Então, muito provavelmente aqui a gente vai ter, né? A gente está na semana, muito provavelmente na semana 27 aqui, e a gente já tem ações atrasadas para a semana 28, 31, 32. O que isso impacta? Na semana 28, se eu não resolver aquela atividade, muito provavelmente eu não programo essa atividade. Eu não deixo o impacto chegar, eu não avanço. Exatamente. E aí, aqui a gente tem do lado a classificação dessas restrições, de quem que é. O que a gente consegue ver aqui que massivamente a gente tem restrições de equipamentos.
E aí, pessoal, a gente começa a entender a causa raiz que está trazendo todas essas restrições de equipamentos. E a gente faz um A3, que é uma análise de causa raiz, um plano de ação para entender, de fato, o porquê e resolver isso. E aí já vem uma pegada lean, né? Aí já vem um agregando. E aí a gente sabe que o LPS não necessariamente tem... a gente implanta o LPS, mas às vezes nem tem esse A3, essa demanda, essa informação para a gente resolver o problema. Aí entra aí o A3 com o Pareto, quais são as principais causas que estão impactando. E aí, gente, o gestor com esse nível de informação na mão é o que ele precisa para atuar. Para a gente, qual que é o intuito? Fazer a obra. Né? O intuito não é levantar culpados, mas é resolver os problemas. Né? E tem um negócio legal, Pedro, que a gente, ao longo das análises de dados que a gente fez historicamente aqui, o PPC, que é a aderência à programação, teoricamente não poderia ter uma relação direta com o índice de retirada de restrições. Por quê? Se eu tiro aquela restrição ou se eu não tiro, eu não posso programar aquela atividade para a minha programação semanal, né? Você programa o que você vai conseguir. Você consegue. Então, não existe, na teoria, uma correlação direta. No entanto, o que o IRR pode mostrar para a gente? O IRR, que é esse índice de retirada de restrições, ele mostra o quão aderente as áreas de apoio estão para solucionar o problema do campo. E aí, historicamente, quando você vai analisar o PPC e o IRR, eles estão muito próximos. Então, uma obra que tem 80% de PPC, muito provavelmente ele vai ter 70%, 75% de IRR. Uma obra que tem 90%, 95% de PPC, pode ter certeza, ela tem 90%, 85% de IRR. Agora, uma obra, por exemplo, que tem um PPC de 30%, 40%, pode analisar, o IRR dela é 20%, 25%. Por que essa correlação existe? Porque na obra, no dia a dia, vão acontecer problemas. E se as áreas de apoio não estão, quando você prevê as atividades, não estão conseguindo solucionar, pode ter certeza que no dia a dia elas também não vão conseguir resolver. Ou não estão levantando, né, as premissas, né, as restrições. Com a antecedência necessária. Exatamente. E se ela levantou e não resolveu, que é o que o IRR mede, na hora que a atividade acontecer no campo e ela não conseguir resolver, eles também não vão ajudar. Legal. Então isso mede o quê? A área de apoio está sendo de fato efetiva para a obra ou não? Para o gestor, isso aí é uma bola levantada importantíssima. Né? E aí o LPS veio para agregar, engajar todos os setores dentro da obra. O que é? Melhorar a comunicação com informação para que todos os líderes daquela obra tenham realmente onde que tem que atuar, o que precisa fazer, toda essa informação que a gente está trazendo aí, né, desde o início desse podcast. Exato. Uma pergunta que o pessoal sempre questiona, o que é esse planejamento especializado aí que vocês têm, né, nossas redes a gente sempre tem falado, né? O que realmente é isso? Qual que é a diferença do que a gente está falando? Isso aqui é o nível de planejamento que a gente acredita e o que é como é que você pode contribuir para desvendar essa pergunta aí para as pessoas que seguem a gente? Legal, Pedrão, legal. O que a gente acredita é que o planejamento especializado ele começa na estruturação de uma obra. Então, hoje, a gente trabalha muito para estruturar uma obra, estruturar um planejamento de forma construtiva, de forma voltada para a maneira que aquela obra vai ser executada. Então, o planejamento especializado desde a sua iniciação, desde a sua estruturação, até o que nós estamos mostrando aqui, que é o monitoramento, controle, né? O controle, existe um fluxo de trabalho que vai garantir que você tenha as melhores informações, mas não todas, as informações assertivas para aquela obra ter o melhor direcionamento. Planejamento especializado, pessoal, não é dar todas as informações para os gestores, mas as informações certas, na hora certa, né? Necessárias para que ele consiga corrigir o barco. Então, a gente acredita que não é atualizar o avanço, não é mandar um relatório semanal, não é isso. Não é entregar um papel. Não é entregar o papel. É dar a informação correta, sentar do lado de quem executa, que é o que o LPS prega, e fazer a diferença na obra. Ajudar na obra. É isso que, na nossa visão, um planejador e um planejamento especializado faz. E é isso que a gente acredita, né? Desde o início da PhD, né, Pedro? Que a gente não queria ser um planejamento de papel, né? É só fazer cronograma. Não, a gente quer realmente, ter na mão as informações, ter um take-off, né? Que é como é que está o contrato, né? Ter uma gestão do que vai impactar, a gestão das commodities, tendências reais de cronograma. E aí, gente, com essas informações na hora certa, que é muito bem falado, né?
É muita coisa. Gente, se você sabe, pô, hoje a prioridade é isso, amanhã, semana que vem é isso. E aí a gente que foi criando essa metodologia para direcionar os líderes, né, os gestores de obras e para a gente conseguir fazer junto. Então, para mim, o planejamento especializado, para quem perguntou aí, é esse diferencial. Né? É realmente um planejamento que vai direcionar a obra e ser a bússola, né, para os gestores. O Pedrão, e hoje o pessoal fala muito de BIM, né? Como que o BIM conecta com isso tudo que a gente está conversando aqui? O BIM, gente, e hoje a gente está vendo aí muita demanda, né? A gente tem visto realmente o mercado industrial tendo muitas obras, né, falando de BIM e cobrando BIM, né? Desde o início da PhD, eu falo que um dos primeiros pontos aí que eu falei, pô, o que é esse BIM, né? Que é o Building Information Modeling, né? Informação modelada, né, na construção. É o projeto 3D. Hoje muita gente já faz o projeto 3D, a maquete eletrônica, mas para a gente desenvolver um 4D, que é o planejamento virtual, um 5D, que é o orçamento dentro do projeto, e aí 6D, 7D, que aí, né, hoje nós temos 8 e 9D, aí já está se falando, né? Ainda não muito na nossa realidade. O BIM e o que a gente hoje preocupa e realmente está trazendo aí para o mercado o que a gente precisa para garantir que é BIM? Né? Que não é só uma maquete, um modelo. E a informação na construção. Então eu vou colocar um parâmetro que vai dar ali um tag da peça, que vai dar o peso, que vai dar o código da EAP ou o código da metodologia AWP, que vai dar o que é necessário lá na engenharia para que seja parametrizado através de um BEP, né, que é o Plano de Execução BIM. Para quem é dessa área tem esse BEP aí, que é, qual a direção que a engenharia, o que eles precisam parametrizar dentro dos modelos para que quando chegar na construção, quando ele andar aqui até a implantação, essa informação realmente venha, né, dentro do BIM, né, que é o I do BIM. Então, isso também nós vamos trazer aqui, né, episódios para a gente falar mais dessa metodologia, que é uma metodologia muito difundida no mercado. Então, o BIM, né, acho que tem algum... Bom, tá esclarecido aí? É isso aí, Pedrão. E para você que é planejador, né, o que o BIM vai resolver na sua vida? Primeiro, que você não vai precisar mais abrir 500 projetos, né? Você vai ter ali um modelo que vai te direcionar, né? Isso aí imprimir os pentes ali, né? Resolve muita coisa, né? Mas isso é só a maquete. O que o I da informação te traz? O take-off, que é algo que demanda muito do nosso tempo, né, de planejamento, para garantir o que é o take-off, né, gente? É o levantamento das quantidades da obra. Isso demanda muito tempo de quem planeja, executa obras, né? Com o BIM você consegue extrair toda essa informação do modelo. Então você sabe exatamente a peça, onde que ela está, qual o peso daquela peça. Você já consegue ter essa informação toda na mão. Então o BIM ele vem, além de te mostrar e te ajudar visualmente dentro do projeto, né, ele consegue te dar informações para que você planeje de maneira mais assertiva e com menos tempo. Tempo bacana. Hoje é tudo que o planejador precisa na obra, né? E ter uma informação rápida, né? Acho que ele vai contribuir com isso e a gente vê que é uma tendência realmente, né, de mercado. A construção civil já está bem avançada, já tem alguns decretos aí, até 2028, é o marco aí principalmente dos órgãos públicos. Então, gente, é uma metodologia que a gente tem que ficar atento. E nós vamos trazer, né, nos próximos episódios aí, com certeza, né, um convidado para a gente falar mais de BIM, para falar mais dessas metodologias. E estamos chegando aí no nosso, né, ao fim aí do nosso primeiro episódio, né, Moraes? A gente vai ter, excelentes convidados, né? Vamos trazer cases, vamos trazer realmente temas muito relevantes. Então, eu queria agradecer aí, Moraes, a todo o time aí, né, que faz o nosso podcast. Vocês que acompanham, siga aí, toca o sininho aí para receber quais são os nossos próximos episódios, né? Nós vamos ter aí um segundo episódio muito legal, né? Muito interessante, trazendo realmente um profissional, um líder aí de excelência, de um grande player do mercado, da indústria, né? Da mineração. Então, pessoal, você, né, acompanhe os nossos podcasts, né? Obrigado mais uma vez. Tamo junto e vamos, né, para a segunda temporada aí, realmente trazendo o que a gente sabe que é o que a gente está enxergando de melhor para a gente elevar o nível aí da gestão de obras. Exatamente. E você que confia no nosso trabalho, né, continue perguntando, tragam dúvidas, o que a gente puder ajudar você.
chama a gente no LinkedIn, né, Pedro? A gente está totalmente aberto para ajudar. Realmente, nosso ideal é melhorar o mercado, né? Fazendo planejamento melhores, construtibilidades melhores, planos melhores. Conta muito com a gente que esse vai ser o enfoque da nossa segunda temporada do PhD Cast aí, né? Exatamente. Vamos para cima. Podcast da PhD Engenharia. Siga as nossas redes, LinkedIn, YouTube, Instagram. Estamos aí com o de melhor que a gente enxerga para você elevar o nível de gestão de obras. Valeu. Um abraço, vamos para cima, tamo junto. Tamo junto, valeu, pessoal. Valeu.